Então, boa noite. A gente está começando essa nossa segunda aula, né? Eu sempre costumo aqui compartilhar a tela e abrir aqui no nosso curso para mostrar como é que está a situação. Temos aqui o nosso conteúdo, né? Nossa apostila didática aqui, que está, acredito que atualizada. Deixa eu só... Banco de dados, QL prático. Tá, a gente conversou desse material, desse assunto aqui na aula passada, né? E na aula de hoje, a gente vai estudar modelagem de dados. Ainda não é praticamente SQL, beleza, galera? Mas é um assunto necessário, tá? Para a gente poder falar de linguagens de consulta em banco de dados relacionais. Tá ok? Então, hoje a gente vai conversar desse capítulo 2. Normalmente, nossa aula vai ser por capítulo aqui, tá? Como vocês podem ver, o capítulo 1 foi dado, foi a primeira aula, o capítulo 2. E assim por diante. Não imprimam, não baixem. E, assim, estudar vocês podem, mas não imprimam essa apostila, porque eu estou sempre revisando. Ela está sendo feita durante esse curso. O material que eu usava quando eu dava banco de dados é outro. É um material que tem muito banco de dados, conceitos de banco de dados, aquela teoria de banco de dados. Quem já estudou sabe o que eu estou dizendo, mas aí eu falo de SGBD com mais detalhes. Só esse primeiro capítulo aqui que a gente falou, esse primeiro e segundo capítulo aqui, daria um curso todo desse, né? Aí eu falo de SGBD, de todos esses conceitos aqui bem mais detalhados nesse outro curso que eu dava, né? Que eu dou, a disciplina, só que a disciplina tem 60, 80 horas, é diferente. Essa parte aqui de modelagem também, né? Então é bem completo, né? Eu tô só dando uma revisão, uma visão geral, para que vocês não cheguem leigos também, na hora que a gente chegar já consultando e falando de SQL e tudo mais. Beleza? Todo mundo tá me ouvindo bem? Ok, valeu, Michael. Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu dar o print aqui, eu dei um print na tela da presença. Eu deve ter salvado aí. Esse aqui não. É aqui. Então vamos lá, modelagem. Veja só. Gente, a modelagem em banco de dados, quando a gente estuda banco de dados mesmo, a gente fala de vários tipos de modelagem de dados, tá? A gente vai entrar aqui direto, como esse curso não tem condições, a gente não tem carga horária para abranger tanto isso, eu tenho que entrar direto em modelagem relacional e já na prática, já resumidamente o que é isso aí, tá? Quem tiver interesse em aprender mais, aprender um pouco mais da teoria disso aí, compreender melhor as regras e tudo mais, tem que dar uma estudadinha à parte, tá? Em modelagem de banco de dados relacionais. Tem, digamos que, um livro só disso. Né? Então não dá em uma aula para eu falar tudo, né? Mas a ideia é dar uma revisão geral para vocês. Então esses bancos de dados relacionais, o que é que a gente tem nesses bancos de dados relacionais? A gente tem tabelas, basicamente, se relacionando. Como a gente já aprendeu o conceito de tabelas, né? Então a gente tem tabelas que se relacionam. Cada tabela vai ter um conjunto de informações, um conjunto de dados. Cada tabela tem um conjunto de dados. Esses dados se relacionam. Por isso que se chama banco de dados relacionais. Basicamente, na prática, a gente tem um bocado de tabela. Cada tabela tem colunas, que são os atributos, né? As colunas são os atributos dos dados daquela tabela. Linhas, que são os registros. Basicamente é isso.
E a gente tem entre esses atributos, né, entre esses campos, e já em banco de dados normalmente a gente chama de campos, relacionamentos. Certo? Por exemplo, você pode ter uma tabela de clientes, cada linha vai ser o quê? O dado de um cliente, o nome, o telefone, o endereço, o CPF, o RG. Ah, professor, eu tenho que botar o endereço completo, ou eu boto logradouro, rua, bairro. Isso é o que a gente se discute na modelagem dos dados. Né? A gente mostra de maneira geral qual é a melhor forma de modelar esses dados. Algumas situações específicas pode ser que seja mais interessante até você modelar diferente de que em outras situações. Ah, no meu sistema eu modelei assim, no seu você modelou assado. Às vezes essas diferenças são relacionadas com o negócio. Né? O conhecimento do negócio, pessoal, o conhecimento do negócio que você está modelando é fundamental. Tá? Então, essas tabelas, elas se relacionam. Você cria relações entre essas tabelas, né? Então, os bancos de dados relacionais, elas não têm tabelas soltas. Não. Né? Mas, por outra, você tem uma tabela lá para registrar alguns dados específicos, mas não é normal que você tenha tabelas soltas sem estar relacionada com outras tabelas, certo? O que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender como essas tabelas se relacionam. Então a gente vai ter que aprender o conceito de chaves nessas tabelas, né? Chaves que a gente tem basicamente chave primária e chave estrangeira, certo? E o que é essa chave primária que a gente vai estudar daqui a pouco com mais detalhes, mas já vamos conceituando aqui, como se vocês, é a aula de hoje todinha aqui, 1 hora e um pouquinho talvez eu gaste, ou até menos, né? Isso aí é muito relativo, para falar de modelos de banco de dados relacionais, que é basicamente um livro, né? Você teria que estudar. Então, pessoal, para que é na prática o conceito de uma chave primária? Veja, a ideia da chave primária é que você identifique um registro naquela tabela de forma única com aquela chave. Por exemplo, você tem uma tabela de clientes, vários clientes, né? Deixa eu ver aqui. Você tem, deixa eu abrir aqui o Excel. Você tem uma tabela de clientes. Deixa eu só desligar aqui o som, pessoal. Se alguém falar, eu vejo depois aí no... Né? Vamos fazer de conta, perceba, não confundam, pelo amor de Deus. Eu gosto de usar uma planilha para representar tabelas, certo? Porque fica mais fácil de você compreender assim no início. Mas isso aqui não vai ser tabela de banco de dados que a gente vai usar. Imagina aí que tu tem uma tabela aqui, né? E aqui eu chamo essa tabela de TB clientes. Eu vou até fazer no Excel. Opa! Esqueça que isso aqui não é banco de dados, tá? É só uma representação. Ah, Jesus, não é aqui não. Sorry. Aqui. Faz de conta que eu criei uma tabela aqui, clientes. E eu vou criar aqui um ID do cliente. Eu faço isso lá no banco de dados. Um ID, um nome, um CPF, um telefone. Só para ficar mais rápido, tá? Pra vocês entenderem. Telefone, eu vou botar aqui, sei lá, RG, data de nascimento. E bota assim: nome, CPF, telefone, RG, data de nascimento, né? Vamos ver. Eu não vou nem botar endereço, eu vou botar aqui só o estado dele. Para o meu negócio, não interessa a cidade, eu quero saber o estado. Vamos falar assim, para simplificar. Então, o que seria a chave primária? Você tem aqui o ID cliente 1, o nome Tiago. Aí eu boto um CPF qualquer aqui, eu não vou preocupar com dado disso, tá? Eu vou marcar isso aqui como texto para não... Faz de conta que isso é um CPF válido, um telefone válido, Aí eu vou botar aqui 16. Aqui eu posso, né, fazer de conta que é real.
Só fazer de conta. Certo? Então você tem um registro aqui. Isso aqui é uma linha do banco, seria uma linha do banco de dados, esses dados aqui. Aqui eu teria as colunas. O que seria a chave primária? Se eu definir que a coluna aqui, ID cliente, é uma chave primária, ela vai, o valor dessa chave vai identificar esse registro. Por exemplo, eu não poderia ter um outro valor aqui, o que acontece aqui, porque eu estou numa planilha eletrônica. Né? Claro que eu poderia programar aqui minha planilha para até que não permitir isso. Né? Até poderia, mas não é o caso aqui, nem preciso ensinar isso aqui, que não é o curso de Excel. Certo? Então a chave primária ele tem esse valor. Por exemplo, alguns poderiam me perguntar, Tiago, CPF poderia ser então a chave primária? Já que o CPF identifica o camarada aqui, eu vou até botar assim. Eu digo que poderia. Muitas vezes, inclusive, é utilizado. Certo? Muitas vezes, inclusive, é utilizado. Poderia ser esse. Então, por exemplo, lá em banco de dados, quando a gente está estudando os conceitos de modelagem, entidades, relacionamento, tal, a gente chama essa chave aqui de chaves candidatas. Essa é a candidata, essa é a candidata. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu já vou conceituar para você o que é uma chave primária. Né? Essa chave aqui eu posso definir ela como chave primária. Né? Marcar ela aqui assim. Assim. Definir essa chave como primária. Aqui. Show. Mudar aqui. Ou seja, essa coluna vai identificar um registro de uma tabela. Beleza? Exemplo, cliente ID. E a chave estrangeira? A chave estrangeira é exatamente para você fazer esse relacionamento, basicamente na prática, sabe, gente? Já estou dando na prática, com as tabelas. Né? É a chave que permite essa criação de relação. Por exemplo, se você tiver aqui uma tabela chamada pedidos, certo? Tabela chamada pedidos. E eu quiser relacionar essa tabela pedidos com um cliente. Como é que eu faria isso? Ó, eu poderia ter uma outra tabela aqui. Pedidos. Né? Aqui eu vou ter um ID do pedido. Aqui eu poderia ter o quê? De quem é esse pedido? Quem é o cliente, né? Se a gente, quando está falando em algo orientado a objeto, a gente dizia que aqui seria alguma forma que eu vou informar quem é o cliente aqui. Qual foi a data do pedido? Não é isso? A data do pedido. Eu não vou nem entrar aqui quais são os itens do pedido, porque isso já seria outra tabela. Mas a data do pedido, por exemplo, quem foi o vendedor. Veja como funcionam as coisas. Quem for... a data, você pode pensar assim, Tiago, bota o valor do pedido, né? Será que precisa? Será que se eu não tiver uma outra tabela com os itens do pedido e eu somando esses itens, é outra discussão que a gente teria, que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu vou só botar alguns exemplos. ID do pedido, cliente, quem é o cliente, né, que está fazendo o pedido, qual é a data do pedido, quem foi o vendedor e talvez, o que mais? Poderia ser, quem dá uma sugestão aí, ID do pedido, deixa eu pensar aqui, o que é que a gente teria mais no pedido? Eu poderia até botar aqui uma variável, entregue sim ou não, em algum momento ele... Né? Então eu posso ter um pedido, aqui o primeiro pedido da empresa, meu fast food. Quem foi o cliente? Aí é que está. Esse cliente vai ser buscado nessa tabela de cliente. Aqui imagine que eu tenho vários clientes. Né? Tem o Tiago, tem o Maria, sei lá, não vou entrar com os outros dados, não. Tem o José, certo? Então, lembra que isso aqui é uma chave primária, eu não posso repetir. O cliente, quem é o cliente? Eu não posso chegar aqui, imagina, como é que eu vou botar esse registro aqui dentro? Quando eu falo em objetos, na programação, a gente joga um cliente aqui. Mas nesse caso eu preciso referenciar esse cliente. Qual é a forma que eu identifico
cada cliente aqui? Pela chave primária. Então o valor que eu vou botar aqui é o valor da chave primária. Então se eu botar aqui 1, eu estou dizendo que esse é o cliente 1 que fez esse pedido. Então eu tenho todas essas informações aqui do cliente 1 em outra tabela. Eu não vou botar as informações de Tiago aqui dentro da tabela pedido. Tá? Agora, essa coluna aqui ela vai se transformar numa chave que a gente chama de chave estrangeira. Eu vou até pintar aqui de verde. Chave estrangeira. Certo? Esse é o conceito aí básico de chave estrangeira. Tá bom? Então, sabendo disso, eu já entro aqui, para quem já sabe um pouco de banco de dados, está danado, pessoal, já vai entrando em normalização. Sim, para você ter uma ideia de normalização. Né? Eu já preciso tentar colocar na cabeça de vocês como pensar quando eu estou desenvolvendo o banco de dados. A ideia aqui é que você não vai ser um modelador de banco de dados. A ideia é que você vai ter a capacidade de modelar um banco de dados simples, né, sem ser muito complexo, um banco de dados relacional simples, com poucas tabelas, sem ser muito complexo, ok, mas, se essa é a ideia, mas que você compreenda como um banco de dados que já está modelado, que já está desenvolvido, funciona. É um modelo, como eu mostrei na aula passada a vocês aqui, de um banco de dados que eu tenho, por exemplo, real, com mais de 20 tabelas, e não é um sistema muito grande, né, mas que tem várias tabelas lá, vários relacionamentos, e aí a gente vai estudar esses relacionamentos para a gente entender. Então, beleza. Dentro desse contexto de modelagem, existe um conceito chamado normalização. É quando você tenta garantir que seu banco de dados não tem, por exemplo, redundâncias, que ele está eficiente. Por exemplo, imagina isso aqui. O que seria aqui uma redundância? Imagina tu repetir o nome de Tiago aqui. Como é? Isso é uma redundância, porque é Tiago de novo. Mesmo, mas professor, tem os mesmos dados. É redundante, está repetido os dados de Tiago. Ah, mas isso é uma chave primária. Se eu botar um 4 aqui, né? Bem, alguns outros dados você pode dizer que não pode se repetir. Por exemplo, o CPF. Então você já não iria permitir esse registro. Mesmo que ele não seja chave primária, você pode definir que ele não pode ser repetido na sua tabela. Certo? Então, reduzir redundâncias, ou seja, eliminar informações repetitivas em uma mesma tabela. Reduz isso o armazenamento, facilita as atualizações. Perceba, eu ia ter que armazenar aquele registro 2 vezes. Imagina que eu tenho uma atualização. No nome de, vamos dizer que o RG não, mas o telefone de Tiago mudou. Aí tu ia atualizar, por exemplo, aqui e aqui, como é que ele ficava? O 4, mesmo que fosse um 4 aqui. Ia ficar inconsistente, ia ter o registro do Tiago, né? A entidade, aqui uma instância da entidade de cliente que está redundante aí o telefone. Beleza? Inconsistências, ou seja, garantir que as informações não fiquem duplicadas ou conflitantes. Esse exemplo aí também serve como um exemplo de inconsistência. Mas, por exemplo, você tem um cliente, uma tabela cliente com, por exemplo, com um endereço. Eu não botei aí, né, o campo endereço. Você pode ter uma mudança de endereço da pessoa, é algo muito comum. E você ter 2 endereços para aquela mesma pessoa, considerando que no seu sistema a pessoa não pode ter vários endereços. É normal que nos sistemas, né, nos cadastros, o usuário tenha vários endereços. Né? Quando isso acontece, normalmente a gente cria uma tabela só para endereço. Já está entendendo a lógica? A gente já cria uma tabela para endereço. Quando a gente for estudar aqui as formas normais em mais detalhes, deixa eu ver se está aqui no início. A gente vai tentar estudar isso aí. Manter a integridade dos dados.
Ou seja, os dados têm que estar coerentes quanto a, por exemplo, os de chave primária e estrangeira. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Imagina que eu não tenha aqui essa chave. Estou aqui. Não existe uma chave estrangeira aqui. Eu posso chegar aqui e botar o valor 8. Não teria problema nenhum. O banco de dados iria aceitar. Ele ia dizer, e quem é o cliente 8? Não existe. Ia funcionar. Aí tu ia dizer, traga o nome do cliente 8. Quando tu pegasse o cliente 8 e tentasse encontrar aqui, o pedido não ia sair nome de cliente, telefone, endereço, nada do cliente. Por quê? Porque você não criou uma chave estrangeira aqui. Quando você cria uma chave estrangeira aqui e você na configuração do banco determina, né, algumas informações básicas, né, da chave estrangeira, esse valor ele tem que existir lá. Então quando eu crio que isso é uma chave estrangeira, eu não conseguiria fazer isso. Tá? Porque o 8 não existe lá, essa chave primária de valor 8. Beleza? Então, essas questões de integridade, basicamente com chaves primárias, chaves estrangeiras, a gente vai mostrar também ao decorrer do curso algumas outras estratégias, né? Como a unicidade, o domínio de um campo. Eu posso definir um domínio para um campo. O que seria isso? Definir um conjunto de dados que aquele campo pode receber. O próprio tipo do campo já define muita coisa. Né? Se eu defino esse tipo como inteiro, eu não posso aqui, se cliente é um inteiro, se de pedido é um inteiro, eu não posso botar aqui um texto, Tiago. Ele não vai aceitar. Tá? O banco de dados ele já vai por si só tratar isso aí. Você não vai se preocupar com isso. Beleza? Então, assim, visto essa maneira geral da estrutura de modelagem de um banco de dados, como modelo de banco de dados relacional, que são feitos por tabelas, campos, né, que definem os atributos, né, daquela tabela, as características, né, linhas, os registros. Né. Quando a gente estuda banco de dados na teoria, a gente define a diferença, o que é registro, né, o que seria um objeto. É uma definição mais teórica, tá? Que eu não vou entrar aqui, porque não é um curso de banco de dados completo com banco de dados em teoria e prática com SQL. É só em si a ideia aqui dessa turma, né? A necessidade, vocês, né, formaram, o pessoal se organizou para ter esse curso de SQL, né? Então a gente não vai ter esse curso de banco de dados, mas vai ter essa noção que eu estou trazendo. Na aula passada eu trouxe nessa. Né? E também no decorrer do curso, pessoal, a gente utilizando as consultas, usando os conceitos e tudo mais, a gente sempre vai estar voltando nesse conteúdo aqui e vocês, se não ficar tão claro agora, vai ficando mais claro no decorrer, na prática, tá? Mas, por exemplo, hoje eu ainda não vou entrar de cara em SQL, eu ainda preciso passar isso aqui para vocês. Então, quando você está desenvolvendo um banco de dados relacional, basicamente, a gente passa por, no mínimo, 3 formas que a gente chama formas normais. Né? Ou seja, essas formas normais elas vão aplicar regras. Essas regras vão melhorar o quê? A estrutura do banco de dados de vocês, da gente que estiver desenvolvendo. Então, vocês têm que entender essas 3 regras básicas. Tá? Para quê? Para que quando vocês forem desenvolver um banco de dados mínimo, básico, pode ser da empresa que você trabalha, da sua empresa, ou do seu negócio simples, mais simples do que seja, mas você diga, eu quero fazer um banco de dados, e eu quero registrar esses dados, nem que seja diretamente com comandos inserts, ou diretamente em uma plataforma como o Beaver ou o PGAdmin, mesmo que eu não saiba programar, e desenvolver um sistema sei lá, em JavaScript, em Python, em Java, seja o que for, e conectar com esse banco de dados, desenvolver uma interface gráfica e fazer um sistema completo, porque perceba, gente, só saindo um pouco do escopo. Um sistema, um software, né, ele basicamente ele tem 3 camadas. Tá? É a interface gráfica, um software transacional, onde você basicamente insere informações e recupera informações de um banco de dados e realiza transações simples ou complexas. Né?
Mas no fim das contas, basicamente você está colocando, atualizando, recuperando ou eliminando informações de um banco de dados. Você tem a camada de apresentação, é quem trabalha com a interface gráfica, bota os botões, as caixas de texto, e blá 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 e blá blá blá. No sistema transacional, onde você está, por exemplo, normalmente trabalhando em uma empresa ou coisa do tipo, ou você quer fazer um sistema para você, você quer aprender, hoje em dia não é difícil, né? Aí tem tanto curso gratuito, YouTube, tem tudo aí. É você que tiver tempo e disponibilidade e vontade, você aprende. Né? Você aqui está começando pela camada lá atrás, que é a guarda dos dados, de armazenamento. Mas basicamente você tem a camada de interface gráfica, né? Onde você vai ter a telinha lá, o formulário, um visual para você fazer suas transações. Né? O normal que você está no aplicativo é aquela tela do aplicativo. Ou seja, a tela, ela, por si só, ela não tem programação nenhuma ali. Né? Ela é só basicamente, até tem, mas está embutido ali. Basicamente dispor uma interface para o usuário utilizar o sistema. A segunda camada é a camada mais de programação mesmo, é o que a gente chama de back-end. Né? O front-end é essa camada mais de apresentação, front. Back é o que vem por trás, é o back-end. É mais essa programação, né, onde vai tratar do negócio, onde vai receber os dados da interface, vai enviar os dados para o banco de dados, né, o que a gente chama de camada de back-end ali, ou de negócio, né, camada de negócio. Eu tô aqui simplificando, tá, galera? Estou simplificando. E a terceira seria aquela de armazenamento de dados, que é onde vai estar de fato o nosso banco de dados, com os dados. Né? E também na própria camada de negócio tem a programação, que é já a conexão direta com um banco de dados. Então, se você quiser aprender a desenvolver tudo isso, né, você já tem noção de como esses dados vão ser armazenados. Você iria apenas ter que aprender a desenvolver uma interface gráfica, né? Pode ser na web, com HTML, básico mesmo, pode ser por aplicativos, enfim. E também uma linguagem de programação, né, para você trabalhar essas informações que são transitadas no seu programa, no seu software, no seu aplicativo, o que é que seja. Né? Se alguém tiver interesse nisso, tiver dúvida, quiser ficar no final da aula batendo um papo aí, eu ainda dou aí uns 10 minutos para tirar dúvida de vocês. Show? Por exemplo, eu vou aqui, gosto sempre de mostrar esse meu exemplo, porque é meu mesmo, então fica mais fácil. Eu tenho aqui algumas aplicações que eu já fiz. Hoje estão mais paradas, mas ainda funcionam. Tá? Por exemplo, você tem aqui um site de tênis. Você quer que você tenha uma aplicação HTML, né? Bem mais antiga esse meu site, né? Mas funciona. Né? Por exemplo, aqui tem um formulário. Eu posso colocar aqui, ó, meu e-mail, minha senha no meu sistema. Se eu der enter aqui, vai estar sendo processado aí. Foi processado esse e-mail, essa senha, ele processou, viu que era a minha senha real e eu entrei aqui no meu site, na minha conta dentro do meu site, né? Até depois eu dar um pause aí, né? Apareceu meus dados. Entrei aqui no meu site, né? Eu tenho algumas informações de torneio e tudo mais. Mas eu, por exemplo, quando eu clico aqui, eu posso ver alguns torneios de 2000. Acho que 2022 tem alguns que não aparecem ainda, mas tem. Tanto que se eu botar aqui direto. Opa! Ó, esses torneios aqui foi um que teve em 2022. Acho que foi um dos últimos grandes. Aqui na Paraíba. Torneio de tênis mesmo aqui. Esse site ele vai fazer 10 anos agora. Nesse sistema. E o que é que acontece aqui? Acontece isso que eu estou falando a vocês. Né? Tem uma interface gráfica aqui. Né? Tem uma interface gráfica aqui. Eu não sei se eu estou com alguma... Só por curiosidade, para vocês entenderem melhor isso. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o código dele. Né? Tem uma interface gráfica.
Tem todo um processo, desenvolvi ele em Java na época. Né? Faz muito tempo que dei manutenção, está um pouco antigo, mas funciona. Né? Funciona. Por exemplo, eu vou abrir aqui um código para vocês só terem ideia. Faz tempo, viu? Comecei a desenvolver isso em 2014. Somente. Deixa eu ver onde é que tá, nem eu lembro mais. É aqui. Por exemplo, aquele login lá, eu acho que é esse aqui. Se eu olhar aqui, isso aqui é um código da interface gráfica. Um código HTML simples. Certo? Deixa eu ver se tem aqui um... Aqui, ó. Pronto, aqui. Tá vendo esse códigozinho aqui? Basicamente, isso aqui, né? É um código para... aquele login, né, que eu fiz. Que aparecia aqui. Né? Então... Quando eu aperto o botão, né? Aqui esse botão, ó. Tem um botão aqui, ó, esse link. Cadê? Aqui o entrar, ó, botão entrar, né? Ele dá um submit. Ele submete isso aqui para um código, né? Tá lá em logar tenista, por exemplo, esse aqui, ó. Ele vai estar aqui. Só para vocês entenderem, vem para esse código aqui, ó. Aqui. Ele vai fazer o que aqui? Ele vai pegar o e-mail da pessoa, a senha, vai aqui, ó, pegar esse tenista, mandar para outro cara, vai validar lá, que vai, ó. Não, pronto, eu queria chegar aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui é quando ele agora está dizendo para o banco de dados, ó. Estão lembrando, estão começando a conhecer isso? Select, não sei o que, lá. Né? É basicamente uma consulta SQL aqui. Aqui é uma outra linguagem, tá? Do Java, que utiliza o Hibernate. Utiliza... Mas no fim das contas é SQL. Essa consulta aqui vai lá para o banco de dados. Pesquisa pelo e-mail, pela senha. Se ele encontrar, ok, e assim vai. Né? Ou seja, o banco de dados, eu já mostrei para vocês uma vez. Né? No PGAdmin aqui. Que vai ter esses dados. Agora vamos entender como são essas... Depois eu mostro para vocês, para a gente não sair muito do foco. Essas três formas normais. Né? A primeira forma normal vai garantir o quê? Que cada coluna contém apenas valores atômicos. O que é que está querendo dizer com isso? Cada coluna, galera, tem que ter o valor do que ela diz que vai ter. Por exemplo, aqui eu não posso ter a coluna endereço. Não é que eu não posso, não seria legal eu ter uma coluna aqui endereço e aqui eu colocar Avenida Cabo Branco, sei lá, número 80, CEP 58, não sei quanto, APT do 200 e, sei lá, informações não são atômicas. Isso aqui não é legal, você pode até botar, funciona, não é legal. O ideal aqui é o quê? Eu prefiro Algradouro, se eu quero só um endereço. Aí é o quê? Avenida. Né? É Avenida Cabo Branco, é rua Avenida. Né? Ou tipo do... Ou só Cabo Branco. Se eu quiser, isso aqui é mais... Aí o resto das outras informações. Tem gente que ainda faz assim, ó. Coloca de tipo de endereço, tipo end.
É normal essas abreviações, aí o cara bota aqui avenida. Avenida, depois Cabo Branco. Por quê? Para evitar coisas como AV, ponto. O outro vem com avenida. Então, isso às vezes dificulta até nas buscas. Né? Depois você continua. Logradouro, número, CEP. Né? Então, essa é a questão. Quer ver outro exemplo? Telefones. Aí tu vai botar aqui 83. Aí tu bota uma barra, um espaço. É assim que a gente faz aqui. 83. Lá. Cadê? Isso aqui não tá na primeira forma normal. Isso aqui não é legal. Você tem mais de uma informação. Você quer ter, mas eu quero vários telefones. Você quer vários telefones? Você tem duas opções. Você pode criar várias colunas, uma para cada telefone. Telefone celular, telefone fixo, telefone 2, telefone 3, telefone 5. Você pode, depende do seu negócio. Como você pode criar uma tabela chamada telefones. E ali fica um histórico de todos os telefones do cliente 1. Você vai ter uma tabela telefones, vai ter os telefones lá e vai ter um campo lá, que você já está imaginando que campo é esse, é uma chave estrangeira, que vai se relacionar com o ID do cliente, ou seja, ID do cliente lá vai ser uma chave estrangeira. Deixa eu voltar para cá. Tá? Então, é isso aí que é atômico. É o que ele está dizendo aqui. Em vez de eu ter vários números de telefone, eu vou criar uma tabela separada. Eu posso até também criar duas colunas. Se eu disser, não, no meu sistema, eu só vou ter dois telefones no máximo. Então, duas colunas, no problema. Porque também há um problema de você tudo fazer uma tabela, porque na hora do processamento, você tem que pensar nisso, né? Na hora do processamento, isso vai me consumir mais processamento, mais tempo. Porque toda vez que eu quiser os telefones de Tiago, eu vou ter que fazer uma consulta na tabela telefone, passando o ID, a chave primária do registro de Tiago, para poder pegar os telefones dele. Né? Se eu tenho só dois telefones, cria como coluna mesmo. Por quê? Porque eu já pego direto aqui, né? Eu não vou fazer... Eita. Eu não vou fazer isso, então eu já pego direto. Né? Telefone, eu boto aqui para telefone 1. Né? Telefone 1. Ou telefone ou celular. Como você quiser. E tem tudo isso, tem um formato, né, que aí já envolve programação e tudo mais. Beleza? Segunda forma normal, ele vai exigir que a tabela esteja na primeira forma normal e que todos os atributos não chave dependam completamente da chave primária. Isso significa que cada coluna deve descrever a entidade da tabela sem depender de apenas parte da chave primária, se houver. Veja, talvez não tenha ficado clara a sua leitura, que é por isso que eu estou aqui, óbvio, né? Senão eu só dava esse material para vocês estudarem. Primeiro, tem que estar na primeira forma normal. Todos os atributos obedecer a primeira forma normal, vamos para a segunda. O que é que diz? Todos os atributos não chave, ou seja, vamos ver aqui esse estudinho, né? Não são chave. O único atributo chave aqui é o ID cliente. Dependam completamente da chave primária. Lá na frente tem um exemplo, tá? Isso significa que cada coluna deve descrever a entidade da tabela sem depender de apenas parte da chave primária, se houver. O que acontece, pessoal, é que muitas chaves primárias elas são compostas. Como assim? Eu poderia não ter aqui, por exemplo, o ID do cliente. Mas eu poderia compor, por exemplo,
aqui eu esqueci de dizer, né? Aqui ó, a ideia era que esse cara aqui fosse uma chave primária, viu? Da tabela pedido. Certo? Fosse a chave primária da tabela pedido. Mas, por exemplo, se eu não tivesse esse cara aqui, quem seria a chave primária dessa tabela? Não pode ser cliente. Por que não pode? Porque o cliente ele pode fazer vários pedidos. E esse valor ia mudar. Ia repetir. Então não pode. Não pode ser data do pedido. Porque está aqui 10 de 10 de 2022. Isso aqui pode se repetir. No mesmo dia eu posso ter vários pedidos. Aí você diz, mas tu pode ter vários pedidos do mesmo cliente? Também. E o mesmo vendedor atendendo você? Também. Isso aqui pode se repetir? Pode. Eu posso, o mesmo cliente, no mesmo dia, fazer um pedido ao mesmo vendedor. De manhã, ele pede de tarde. Aí ele pede de noite. Ou seja, não é nada de anormal nisso. O que é que não poderia se repetir? Nesse caso aqui, o mesmo cliente, o mesmo pedido, ao mesmo vendedor. Talvez, se eu fosse registrar aqui o horário, né, da venda, horário. Aí o cara botou aqui 10 horas, 20 minutos e 5 segundos. Pronto, vamos dizer, né? Vamos dizer. Bem, isso aqui não pode acontecer. Porque em um segundo ele não pode fazer 2 pedidos ao mesmo vendedor. Alguma coisa vai estar errada aí se duplicar. Eu poderia juntar todo mundo aqui e dizer que isso aqui é a chave primária composta. Estou sendo bem grosseiro, inclusive, com isso, tá? Não façam isso. É muito mais fácil. Deixar assim. O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes um atributo não chave ele depende. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Ele depende da chave composta. De parte da chave composta. Nesse exemplo aqui, por exemplo. Será que Tiago, nesse caso, depende do ID cliente? Sim. Se eu tiver Tiago aqui, se eu tiver um aqui, eu vou ter Tiago aqui. Já está registrado. Tá? Por exemplo, para ficar mais claro, um aqui não depende. Para você entender, data de nascimento é determinada pelo nome Tiago. Se eu souber Tiago aqui, eu sei a data de nascimento? Não. Todo Tiago nasce nesse dia? Não. Ter Tiago aqui não quer dizer que tem essa data de nascimento aqui. Então a data de nascimento não é definida pelo nome. Será que seria definida pelo telefone? Também não. Se eu tiver um telefone, eu posso repetir esse campo telefone, né? Dependendo do negócio, eu posso aceitar repetições. Imagina aí que o cara mudou de número e o número antigo do cara passa aí o seu número novo de outro cliente teu, por coincidência. E aí? Então tu tem que aceitar repetições de números, mesmo não sendo referente à mesma pessoa. Então imagina aí, será que o número do telefone vai determinar a data de nascimento? Ou vai determinar o RG? Não. Agora, o que pode acontecer é o quê? Um atributo não chave ser determinado por um atributo que é parcialmente da chave primária. Imagina que cliente definisse o vendedor, por exemplo. Não faz sentido, né? Então tá tudo ok. Aí. Certo? O cliente ele não vai definir o vendedor. Toda vez que for cliente 1 aqui, o vendedor vai ser o 1 também. Entendeu? Não vai definir. Então o que é que você tem que verificar na segunda forma normal? Se tem algum atributo desse, parte da sua coluna, da sua chave primária, que está definido, basicamente é isso. Um atributo não chave. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, talvez fique mais claro. Tá?
E a terceira forma normal, ela vai exigir que a tabela esteja também na segunda e que não haja dependências transitivas. Para explicar a transitiva assim, conceitualmente é mais difícil você enxergar, mas na prática vocês vão entender daqui a pouco. Ou seja, isso significa que nenhum atributo não chave deve depender de outro atributo não chave. Transitivo é quando acontecer assim, ó. Esse define esse, que define esse. Sabe? Quando um atributo define o outro e esse aqui define outro. Então isso também não pode acontecer. Tá? A gente vai dar exemplos, vamos dar exemplos para que fique mais claro. Isso aqui só aprende com exemplos. Então, vamos para um exemplo prático de normalização. Imagina aí a tabela pedidos clientes. Aquela tabela aqui, pedidos clientes. Ela vai armazenar informações sobre os pedidos e cliente. Então, essa tabela pode incluir, vamos lá, pedido ID. Eu vou até deixar ela do mesmo jeito que está aqui. Então, ela vai incluir pedido ID, cliente ID, é esse aqui, né? Cliente ID. Veja só, nome ID, olha isso. Nome cliente, desculpa. Você agora vai entender. Nome cliente e data do pedido. E vou deixar esse entregue lá. No entanto, com essa estrutura, resulta em redundância. Essa estrutura vai resultar em redundância. Isso que vocês já entenderam. O nome do cliente está associado a cada pedido. Né? Quando a gente for normalizar, podemos dividir essa tabela em duas. Aí vamos lá. O nome do cliente, se aqui é 1, aqui é Tiago. Aí Tiago faz outro pedido. Pedido 2. Tiago fez um pedido no dia 10/10/2022. E fez outro pedido. Se aqui é 1, aqui é Tiago. Aí aqui vai ter o quê? 12/10. Outro pedido. Entregue sim. Esse aqui até então não foi entregue ainda. Enfim. Isso aqui não pode acontecer, porque nome cliente está sendo definido por cliente ID. E cliente ID não é uma chave da tabela pedido cliente. Então, por isso que a gente tem que criar o quê? Uma tabela cliente com cliente ID e nome cliente. Por exemplo, essa daqui. Com ID cliente e nome. Porque eu imaginei isso aqui sem ter a tabela clientes, tá? Se você imagina que você não tem a tabela clientes ainda. Aí você começa a fazer isso. Tá errado. Tá? Aqui tá errado. O que é que eu faço? Faço uma tabela cliente, como eu já tinha feito antes. E aqui essa coluna vai sumir. Eu vou substituir ela por outra coisa. Eu vou dizer que é o vendedor. Tá? E aí entra no mesma ideia. O vendedor vai ser uma chave, provavelmente aqui estrangeira, da tabela vendedor. Eu vou ter aqui um ID vendedor, vou ter um nome e vou ter um celular. Pronto. Então aqui vai ter Fernando e o celular de Fernando. Lá vai ele. Então esse cara aqui é uma chave primária. Vai ter que ser. Eu já estou mostrando na prática como as coisas vão acontecer. E aqui vai ter uma chave estrangeira de vendedor. Vendedor ID, vou chamar. Detalhe, esse nome aqui não precisa ser igual a esse, tá? Aqui está ID vendedor, aqui está vendedor ID. Às vezes até isso é uma prática, porque o cara identifica que isso é uma chave estrangeira e quando está assim, identifica que é uma chave primária, ID no início. Então veja, eu não posso ter aqui, por exemplo, Fernando. Aqui não faz sentido, é o 1 aqui já está definindo isso com a criação dessa chave estrangeira. Tá? Porque eu já falei para vocês lá na frente como é que a gente faz. Por isso que a normalização fica parecendo sem sentido. Oxe, professor, mas faria sentido assim. Isso é porque se você tivesse pensado como uma tabela só, a tabela pedido de cliente como uma tabela só,
você ia dar de cara com isso aqui. Você ia dar de cara com isso aqui, replicando nome cliente e ID cliente. Certo? Nesse caso aqui, tabela pedido vai perder aquele campo de nome do cliente. Que quando eu quiser saber o nome do cliente, eu pego esse 1, venho para cá e acho. Certo? Então, cliente ID em pedidos é uma chave estrangeira, que se refere à tabela clientes. E agora aquela redundância não existe mais. Tá? Esse é um exemplo simples de normalização. Então, os bancos de dados relacionais são amplamente utilizados em diversos setores. A organização eficiente, integração dos dados, facilidade de consulta, né, utilizando SQL e assim por diante. Então, o modelo relacional combinado com a normalização é essencial para construir bancos de dados flexíveis, escaláveis e fáceis de manter. Né? Imagina você ter que manter uma tabelona, pedidos, que tenha pedido ID, cliente ID, nome do cliente, ID do vendedor, nome do vendedor, aí aparece o endereço do vendedor, o telefone do vendedor. Já imaginou isso aqui? E só colocando data do pedido, se foi entregue, se não foi. Pronto. Esses dados são possíveis em alguma situação? Sim, e às vezes em algumas situações de busca, de sistemas de consulta, e, sei lá, às vezes em algum BI, algum Business Intelligence, o cara quer os dados desnormalizados. Por quê? Porque ele tem mais desempenho, ele tem um melhor desempenho. Ele não precisa, para pegar o nome do vendedor, ter que pegar o número 1, ir lá na tabela vendedor e consultar, pedir para o computador consultar aqui quem é 1, pegar Fernando e mostrar lá na tabela, no resultado. Isso tem um consumo maior de busca. Então, quando o cara tem problema de desempenho, ele quer um desempenho rápido, ele já faz essa consulta antes, gera, digamos, um novo tabelão totalmente desnormalizado e faz consultas nesse tabelão. Né? Aí, nesse sentido, faz sentido eu replicar isso aí. Desnormalizar o banco de dados normalizado. Né? Mas para estruturar banco de dados relacionais, a ideia não é essa. Né? Quando você está criando um sistema de banco de dados relacionais, a ideia não é essa. Então, primeiro, eu peço a vocês que vão fazendo comentários aí, vá no chat, até para não esquecer as dúvidas, e quando eu parar aqui eu dou uma olhada lá. Vamos entender agora isso aqui. Lembrando, galera, que eu pedi a todos vocês que assistissem essas aulas, tá? Aqui são aulas de modelagem. Não dá nem 2 horas. Ó, 12 minutos, 14, 16. Aqui dá 1 hora. Dá 45. Aqui dá 1 hora, 1 hora e 20. Olha aí, não dá 2 horas de aula aqui. Vocês tiveram tempo já, inclusive, de fazer isso. Né? Vamos tentar agora entender essa modelagem aqui. Vou até baixar ela assim para aparecer toda. Veja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma representação em entidades e relacionamentos, tá? O que a gente chama de diagrama ER. Isso aqui é um diagrama ER. Pessoal, repito mais uma vez. A ideia básica é a gente ter um curso só de modelagem de dados, em banco de dados relacionais e tudo mais. E aí a gente estudar o que era uma entidade, conceitos numa entidade, relações, ele explicar, tal. Não dá tempo disso, o curso é de SQL, eu estou dando uma visão geral de modelagem de dados aí nessas primeiras semanas, né, na semana passada até que já falei de algumas coisas, e hoje. E peço para que vocês assistam essas aulas aqui, faz parte do curso, vocês assistirem essas aulas gravadas, tá? Também. Vez por outra eu vou estar colocando aqui uma aula gravada que serve de algum tipo de prática, até mesmo relacionada a exercícios, tá? Alguns exercícios que vocês vão replicar o que eu estou fazendo lá na aula gravada. Nesse caso não é, né? O exercício, já aproveitando, tá aqui, né? Ao 4 fizeram. Fica aí esse exercício, vocês precisam fazer até para poder concluir o curso. Então a ideia, pessoal, é que você represente, antes de você ir para um banco de dados, você não vai criar esse banco de dados no Excel não, tá? O Excel é uma forma da gente conseguir representar para ficar mais didático. Mas vocês vão criar, obviamente, em um banco de dados.
Aqui você tem um exemplo de um modelo de diagrama resumido aí de um relacionamento entre tabelas, o que a gente chama de um diagrama entidade-relacionamento. Quem são as entidades? As entidades são esses conceitos que você tem no seu sistema. Você, digamos que está modelando um sistema de pedidos. Só o módulo de pedidos, tá? Faz de conta que teu sistema é só isso. Se tu estivesse fazendo um software para receber pedidos, basicamente tu ia ter isso aí. Pelo menos o módulo de pedido era só isso. Né? Quem é que você precisa? Você começa a modelar, né? Quem é que você precisa nesse sistema? Quem são as entidades que você precisa? Você precisa de ter clientes, né? Você tem seus clientes. Você começa a anotar no papel. Eu tenho clientes, tenho pedidos, eu tenho produtos. Basicamente você ia dizer isso. Eu tenho clientes, pedidos e produtos. Tá bom, então vamos tentar modelar. Cliente. O que é que eu quero do meu cliente? Eu quero o ID para identificar ele. Tem gente que gosta de criar um identificador automático para cada cliente. Eu, por exemplo, gosto sempre de criar um campo que é um identificador automático. Ele vai gerando um número para cada cliente que eu cadastro. Tá? Poderia usar o CPF como chave, mas eu gosto muito de usar esse número. Aí eu vou dizer que eu quero um nome. Eu aqui estou resumindo, tá? Botei só o endereço, telefone e e-mail. Esse endereço aí, eu estou desconsiderando aquela questão de atomicidade. Eu estou dizendo que no meu sistema o endereço pode ser todo descrito, né? Pode ser uma descrição do endereço. Eu não quero estruturar meu endereço. Foi escolha minha, vamos dizer. E eu tenho um pedido. Antes de eu dizer o que é que eu tenho no meu cliente, eu desenho só o nome, clientes. Quando eu estou desenhando, eu digo que eu tenho clientes, como se eu dissesse isso aqui. Ó. Eu tenho clientes. Eu tenho aqui um cliente. E eu tenho pedidos. Representação gráfica aqui. Como é que esses dois conceitos do meu sistema se relacionam? Só você perguntar, bem, um cliente, ele faz pedidos? Faz. O cliente faz pedidos. Existe uma relação aí. Ah, o cliente faz pedidos. E um pedido, ele obrigatoriamente é feito por um cliente. Concorda? Vocês concordam? Um cliente, aí você diz assim, ó, ele faz vários pedidos. Eu boto um enter. Sim, vários. Por que vários? Porque ele pode pedir hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e assim vai pedidos. Agora, cada pedido no meu sistema, ele é de um cliente específico. Ele não pode ser de N clientes, o mesmo pedido. Ah, professor, não, mas lá na loja que eu trabalhei podia. Bem, aí é outro sistema. Você vai modelar diferente. No meu, não pode. Então, existe uma relação aqui de um cliente faz vários pedidos. Certo? Por isso que aqui eu estou dizendo o quê? Ó? 1 para N. Que cada cliente faz N pedidos. É isso que eu estou dizendo aqui. Tem até um errozinho que eu estou vendo aqui, não sei por que está. Ah, esse SQL prático está desatualizado. Tem um errozinho aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Vou só baixar o novo aqui, pessoal. Pera aí. Aquele estava desatualizado, tá, gente? Só até para mostrar aqui, ó. Inclusive nesse, por isso que eu digo, ó, não imprimo, né? Eu não verifiquei isso antes. Eu tenho até alguns exemplos aqui. Depois vocês dão uma olhada, pra gente não perder tanto tempo. Os exemplos que eu tinha falado para vocês que eu pensava que estava lá na frente, na verdade já estava aqui. E eu não tinha prestado atenção. Mas dê uma olhada depois nesses 3 exemplos de formas normais, tá? Acho que já está nesse material novo. Botei lá esse material novo. Vai vindo para cá. Tá. Veja que aqui, o que é que eu estou dizendo agora? Ó? Que um pedido, ele é feito por
Aqui também está errado. Fica melhor 1. Mas o que é que ele estava querendo dizer? Que nenhum cliente pode fazer vários pedidos. Fica sem sentido, né? Aqui é 1, tá? Aqui é 1. Aqui é 1. Não considera isso aqui, não. Também precisa ajeitar. Cadê? Bota 1 aqui mesmo, fica melhor. Um cliente faz N pedidos. Fica melhor. Cada pedido, na verdade, cada pedido aqui tem que ser feito por um cliente. A ideia que eu estava querendo aqui é que eu poderia ter clientes sem fazer pedidos. Né? Poderia ter isso também. Né? Mas eu poderia cobrar no meu sistema que toda vez que tivesse, eu só ia cadastrar um cliente, quando ele fizesse o pedido, automaticamente aquele cliente era cadastrado, ou seja, automaticamente ele teria já um pedido. Tá? Mas vamos lá. Eu tenho também um conceito de produtos. Cadê o Paint? Ao mesmo tempo, eu falei para vocês, não, eu tenho aqui um conceito de produtos. E o produto, como é que ele se relaciona com o pedido? Fácil demais, né? Eu posso pensar o seguinte, um pedido qualquer, um pedido específico, pode ter quantos produtos? Responda aí no chat, depois eu olho. Dou-lhe uma. Um pedido pode ter quantos produtos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. Um pedido qualquer, gente, pode ter N produtos. N. Vários. Mesmo pedido, o cara pode pedir uma pizza e uma Coca-Cola. 2 produtos diferentes. E um produto, ele pode estar em quantos pedidos? Em vários também. A Coca-Cola pode ser vendida em um pedido e ser vendida também em outro pedido. Então o que você tem aqui é um relacionamento de N para N. Como é que a gente modela isso? Isso aqui é uma modelagem de N para N. Então você está olhando aqui, oxente, Thiago, eu não tenho N para N aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho um pedido, um conceito de pedido, um conceito de produtos, e a relação entre eles, antes de chegar a ser isso aqui, é o que eu digo a vocês mais uma vez. Isso aí são conceitos de cardinalidade que a gente estuda lá em banco de dados, que eu já estou empurrando para vocês o resumo do negócio para vocês possam compreender e inicializar em SQL. Mas dá para entender. Pedido e produto, na verdade, tem uma relação de N para N. Mas quando acontece uma relação de N para N, é porque no meio dessa relação eu vou precisar de outra entidade. Nesse caso de pedidos e produto, eu posso chamar essa entidade de itens do pedido. Perceba, cada pedido, na verdade, ele tem vários itens. Imagina aquela nota fiscal. Cada pedido tem vários itens. Por exemplo, 2 Coca-Colas é o primeiro item. 2 Coca-Colas é o primeiro item. Né? Só isso. 2 Coca. 2 seria o item do pedido, o item ID. Qual é o pedido? Por exemplo, eu faria assim, ó, esse camarada. Pedido, vamos para cá? Papá, vamos para cá. Pedido 1, do cliente, papapá. Eu vou fazer aqui o quê? Para facilitar. Produto. TB produtos. Eu vou botar aqui uma tabela produto que vai ter um ID e uma descrição e valor. Só isso para simplificar. Então eu tenho um produto 1 que é a Coca-Cola, R$10. Certo? Produto 2 que é a Pepsi. Na outra pizza grande, R$50. Pronto. Quando eu tenho um terceiro aqui, itens de um pedido, o que é que eu vou ter? O ID, o item ID,
Vocês entendendo isso aqui, vocês entenderam a aula de hoje, tá? Vocês vão ter o pedido ID, né? Vocês vão ter o pedido ID, vocês vão ter o produto ID, perceba, tudo isso aqui vai ser o quê? Chaves estrangeiras. A quantidade, esse preço unitário é discutível. Não vai botar aqui. Quantos eu tenho desse cara? Esse aqui é discutível, esse preço aqui é do unitário do item, né? Então no item 1, ou seja, quem é o pedido? O pedido tem que existir. Isso aqui vai ser o quê? Minha chave primária. Isso aqui e isso aqui vão ser minhas chaves estrangeiras. Então esse pedido ID ele tem que existir aqui. Aí o pedido ID 1. Deixa eu botar até aqui para ficar mais fácil para mim. Clientes, pedidos. Eu até botei esse vendedores, mas não vou nem usar. Produtos. E aqui itens. Então, por exemplo, esse pedido ID aqui vai ter uma relação com pedidos. Então eu tenho que existir. Só existe o pedido 1 e o pedido 2. Então aqui tem que ser ou 1 ou 2, não pode ser 3. Então 1. Produto. Qual foi o produto que caiu? Só tem produto 1 e produto 2. Foi uma Coca-Cola. Quantas? Uma Coca-Cola. Aqui eu vou botar o preço, vou até chamar assim. Unitário não é o preço da Coca-Cola, mas é o preço de uma Coca-Cola. Quanto é a Coca-Cola? 10. Eu até vou botar uma fórmula Excel aqui. É isso vezes isso. Né? Ele calculou aqui R$10. Certo? E como está em tabela, ele está fazendo de uma forma diferente, mas desconsidera isso aí. Né? Então, eu tenho um segundo item. Veja, cada item, mesmo que seja do mesmo pedido, ele tem um segundo ID. Item ID. Né? Ou melhor, ID, item. Né? Mas é do mesmo pedido. Pedido 1. Agora, qual é o produto? Faria sentido, quer dizer, eu botar um 1 aqui de novo? Não. Porque se fosse para ser duas Coca-Colas, Coca-Cola é o produto 1, eu botava aqui 2, aqui virava 20. Né? Então eu posso até tratar isso. Dizer que esses dois caras aqui não podem se repetir. Inclusive eu fazendo isso, eu posso até eliminar, se eu quiser, esse cara aqui. Porque a chave primária vai ser essa união agora. Se eu quisesse. Por que, Tiago? Porque eu estou dizendo que isso aqui não pode acontecer. No mesmo pedido, o mesmo produto se repetir. Porque se for se repetir, muda a quantidade. Né? Tem gente que prefere fazer assim. Então aí você vai ter o pedido 1, produto 2. Então no mesmo pedido 1 eu tenho 2 produtos. Aqui eu quero 2 pizzas grandes. Né? Como cada pizza é 50, ele puxou daqui, aqui vai dar 100. Então isso é que é o item de pedido. Agora vamos entender aqui. Por isso que quando você vê aqui, ó, itens de pedido, cada pedido pode estar em vários itens. Sim. Por quê? Um pedido ele pode estar repetido em vários itens de pedido. Por quê? Porque aquele mesmo item, esses dois itens aqui, são do mesmo pedido e não tem problema nenhum. Então o que é que eu estou dizendo? Que em um pedido eu posso ter um ou vários itens. E que cada item de pedido, cada item desse, por isso que eu vou voltar aqui, eu prefiro assim. Cada item de pedido,
ele tem que estar relacionado a um pedido. Não faz sentido isso. Certo? Então, cada item de pedido ele tem que estar relacionado a um pedido. Pedido que existe. Então, esse é um relacionamento 1 para N aqui. Então, sempre que você vê aqui, ó, o N do lado de cá, um pedido tem vários itens de pedido. Eu sim. Em um pedido só eu posso ter um ou vários itens de pedido. Concorda? Sim, porque eu posso pedir uma Coca-Cola, que dá R$10. 2 pizzas, que dá R$100. Grande. Então, um pedido pode ter vários itens de pedido. Agora, um item de pedido só está relacionado exclusivamente àquele pedido. Imagina tu pegar um itemzinho da nota fiscal. Aquele item é daquela nota fiscal. Se outro cliente pedir outro pedido, fizer, eu quero também uma Coca-Cola. Aquilo é outro item de pedido. É outro item de pedido que vai estar em outro pedido, que é a mesma Coca-Cola, que vai ser 1, que vai ser 10 aqui. Não sei por que ele ficou assim. É porque eu não gosto de trabalhar com esse. Vou fazer aqui. Isso aqui é igual a D2 vezes ele está referenciando a tabela. Tabela 4. Como é que está aqui? D4 vezes... Ah, porque eu não estou usando a referência. Mas deixa para lá. Isso aqui é Excel. Não vou entrar nesse detalhe, não. Certo? Mas aqui seria o quê? R$10. Certo? Isso aqui não tem problema. O mesmo produto, mas eles estão em pedidos diferentes. É outro item de pedido. Então, o que eu estou querendo dizer? Que um item de pedido, ele está relacionado diretamente a um pedido. A mesma coisa eu estou dizendo que um produto, ele pode estar em vários itens de pedido diferentes. É isso que eu estou dizendo aqui. Pode, aqui, aqui o produto 1 está no item de pedido 1 e o produto 1 está no item de pedido 3. Nenhum problema com isso. Agora, um item de pedido, eles têm que ter um produto. O item de pedido 1 é um produto, tem que ter um produto ali que eu estou vendendo, né? Naquela nota fiscal. Então, até aqui também eu prefiro até botar 1 também. Ajeitar isso depois lá. Então, acho melhor. Fica mais claro. Tá? Então, aqui, eu já estou criando meu modelo de banco de dados relacional. Então, você vai ter basicamente uma tabela clientes. E perceba, onde é que está o N? Um cliente não faz vários pedidos, então você vai ter uma chave estrangeira lá em pedido. É isso que ele está dizendo aqui. Pedido ID é PK, Primary Key. Cliente ID é FK, Foreign Key, chave estrangeira. Que é relacionada a esse cara aqui. Que vai ser uma chave primária lá em clientes. Então o N não está desse lado de cá, então aqui tem uma chave primária. Produto, normal. Um produto parece com clientes, né? Produto, ID, nome, descrição, estoque. Mas produto tem uma chave primária, produto ID, e tem uma chave estrangeira aqui, ó, tipo do produto. Por quê? Porque eu criei outra tabela, tipo de produto, por exemplo. Posso criar bebida, pizza, são os tipos. É eu que defino no meu sistema quais são os tipos. Bebida é um tipo, pizza é um tipo. Doces é outro tipo, ou sobremesas, enfim, isso aí são registros que o dono do sistema, na prática, vai escolher. Isso aí não cabe a você dizer, a não ser que ele diga, olha, eu só quero que os tipos sejam bebida, pizza e sobremesa. Pronto. Aí você vai desenvolver o sistema para que só tenha esses 3 tipos aí de produto. E aí, eu vou criar aqui, por exemplo, tipo de produto. Por exemplo, TB, tipo de produto. Aqui eu tenho um ID, tipo produto. E aqui eu posso ter uma descrição. Não. Eu posso dizer que o produto 1 é bebida. Produto 2, tipo de produto 2 são pizzas, pizza. E o 3 é sobremesa.
E aí, quando eu vou gravar meu produto, agora eu vou ter que ter um tipo de produto aqui, ID, né? Que vai ser uma chave estrangeira. E aqui é o que? Coca-Cola é isso aqui, pizza aqui é 2, né? Porque Coca-Cola é bebida e pizza é uma pizza, né? E aqui eu vou botar tipos de produtos. Só para... Certo? Então, é essa relação que você está tendo aqui, ó. Um tipo de produto, ele pode ter um ou vários produtos, né? Uma bebida tem Coca-Cola, tem cerveja, sei lá. Né? Água. Né? Aí tem Pepsi, aí tem Guaraná. São vários produtos relacionados ao mesmo tipo. Agora, você não pode ter um produto relacionado a vários tipos. Você tem um produto relacionado a um tipo. Você não pode ter que Coca-Cola é bebida e é pizza ao mesmo tempo. Não faz sentido isso. Tá? Então aqui, quando eu tive antes um relacionamento que eu mostrei para vocês, N para N, quando isso acontece, é sinal de que você vai precisar de uma entidade entre essas duas tabelas e de acordo com o negócio, com o entendimento do negócio, é que você vai definir quem é essa entidade. Aqui é fácil. Quem é que eu tenho entre o pedido e produto? Itens desse pedido. Muitas vezes, você pode ver até alguém dizendo assim, eu vou ter uma tabela entidade aqui que a gente chama de entidade associativa. Pedidos, produtos. O nome dessa entidade aqui, ou dessa tabela, pedidos, produtos, só para relacionar as duas. Né? Então, a gente vai depois criar essas tabelas aqui, na prática, hoje não. Certo? E inserir dados nela e fazer consultas nela. Esse vai ser o, digamos que o nosso banco de dados modelo. Além desse, vamos trabalhar também no meu próprio banco de dados. Que eu tenho aqui, né? Alguns que eu tenho aqui. Aquele lá do tênis, né? Que eu não posso abrir todas as informações dele. São 24 tabelas. Mas, por exemplo, uma tabela que não tem problema de eu abrir essa tabela torneio. Isso é uma tabela. Ocorreram 85 torneios aqui. Então eu tenho aqui... Opa! Eu tenho aqui, ó, uma chave primária, tá vendo? Eu tenho aqui uma informação que é verdadeira ou falsa. A gente já falou desses tipos de dados, né? Dado booleano. Eu falei dele aqui, deixa eu dar uma olhada no... Falei desses conceitos de chave primária, eu falei na aula passada, né? Não, os tipos de dados a gente vai falar durante a criação do banco de dados. Só dei esses conceitos aqui, show, beleza. Deixa eu saque. Então, tem uma tabela aqui. A data que o torneio começou, que o início, fim das inscrições, né? Início das inscrições, se o torneio pode ser divulgado, como é a forma de pagamento, tudo isso são colunas. O nome do torneio. Né? Aqui, por exemplo, o valor, né, da inscrição na época era bem baratinho. Teve torneio até de 20 conto. Se olhar a data aqui, você vai ver torneio antigo. 2015, galera. 2015. Tem aqui, por exemplo, o tipo. E tem, por exemplo, isso aqui, ó, Local ID. O que é Local ID? Onde o torneio vai ser. Não tem um local aqui. Vai ser no 2, no 9, no 5, no 1, no 6, no 8, no 10. O que é isso? Isso é uma chave estrangeira aqui. Esse sistema aqui vai servir muito para isso, tá? Como a gente tem isso aqui na prática, eu vou mostrar muito isso a vocês. Então, se você vir aqui em local, são os locais onde tinha. Vocês devem conhecer isso aí. Vários locais não teve torneio. Teve um torneio, eu cadastrava-se em local. Né? Centro Tenístico, Cabo Branco, Ancef, os principais. Aí, torneio em condomínio,
Hotel Tambaú já teve quadra de tênis lá no Campestre, Campina Grande, Garden, Hotel, Condomínio, Village do Farol. Teve alguns torneios, Associação Tenista Guarabirense. Né? Então tem 16 locais aqui. O local é uma tabela, que não é uma tabela que tende a crescer, isso tudo é discutível. Será que vale a pena eu colocar, criar uma tabela para isso? Por que que aqui Tiago já nos escreveu centro tenístico? Porque alguns poderiam chegar e colocar CTP, o outro centro tenístico sem um acento no I. Ah, Tiago, mas tu pode fazer isso na programação. Fixar valores na programação para não ter esse tipo de erro. Pode, mas é passível de erros a isso ainda. Em alguns lugares. Eu vou consultar, eu quero saber todos os torneios no centro tenístico. Aí eu tenho que, na programação, começar a fazer gambiarras. Né? Quem programar, isso é experiência de programação, você vai ver que, eu vou pesquisar todo torneio do centro tenístico pelo nome Centro Tenístico, CTP. Como é que eu pesquiso? Eu tenho que saber lá no código. Não. Eu colocando uma referência aqui, depois na programação você vai ver se isso fica mais fácil. Eu pegar o 2 aqui, principalmente por ser uma tabela de 16 registros, isso para um banco de dados não é nada. Né? Ele faz essa consulta aqui instantaneamente, praticamente, tá? Para pegar o nome do local. Então isso é muito básico. Né? O tipo de premiação também, ó, o tenista organizador, a mesma coisa. Quem é o tenista que está organizando esse torneio? Não sei. Esse é um número aqui, ó. Que identifica o tenista. Certo? Que está organizando o torneio. Voltar para cá. Beleza, galera. Se tiver dúvida aí. 1h22. Fala. E aqui, galera, um início do que a gente vai fazer. Que é, beleza, uma vez que eu consegui desenvolver meu sistema, eu entendi, é isso que eu quero. Né? Eu quero criar clientes, produtos, tipo de produtos, pedidos, tipo de pedidos e tal. Poderia aumentar isso aqui, tá? Tiago, e o fornecedor? Poderia. O fornecedor daquele produto. Seria uma entidade nova aqui. Provavelmente o fornecedor vai se relacionar com quem? Com produtos, né? Um fornecedor tem vários produtos. E, a depender do negócio, aquele produto é daquele mesmo fornecedor. Ou não, aí vai depender do seu negócio. Eu posso ter 2 fornecedores de Coca-Cola. Não sei, sei lá. Não sei se faz sentido. Normalmente não, né? Então eu tenho um fornecedor que me fornece vários produtos, mas cada produto é fornecido por apenas um fornecedor. Então olha onde está o N. Aqui eu vou ter o quê? Um fornecedor ID, que vai ser uma chave estrangeira para essa entidade aqui. E assim meu sistema vai crescendo. Né? E assim meu sistema vai crescendo. Aqui a gente começa a ter o código para criar esse conteúdo. Né? Por exemplo, eu poderia muito bem aqui, nesse meu servidor, eu tenho 5 databases. Ó. Criar um novo database. Vou chamar ele. Aqui hoje eu estou usando o pgadmin do Postgres. Né? Na aula passada eu mostrei como instalar o Postgres. E aí vocês já vêm com o pgadmin. E falei mais no Beaver. Né? Mas você pode, por exemplo, botar aqui, criar seu banco de dados de seu fast food, né? Seu fast food DB, né? Você criou aqui um banco de dados, eu já criei aqui um banco de dados, né? Ele cria um esquemazinho público que eu posso falar depois, eu não tenho nenhuma tabela, não tem nada, né? Esquema também é um conceito a gente fala mais lá em teorias lá, nos bancos de dados. Mas aqui é o seguinte, para que vocês entendam, né? O esquema, neste caso aqui, é como se eu tivesse
vários tipos de acesso, né, no meu banco de dados, e eu quero, por exemplo, separar. Tem muito, por exemplo, nesse meu sistema aqui você vê que eu só tive um esquema mesmo. Dentro de um esquema público aqui, eu coloquei todas as minhas tabelas. Algumas vezes é preciso você agrupar essas tabelas em diferentes esquemas. Você pode fazer isso, né? Imagina um sistema RP, você tem aí tabelas do financeiro, que vai guardar dados do financeiro, tabelas mais de recursos humanos, relacionados mais com recursos humanos. Então você vai estruturando isso em diferentes esquemas e aí fica mais fácil de você organizar isso aí, porque a gente não vai trabalhar nesse ponto, tá, gente? Esse curso é básico, são 39 horas. Você vai organizar melhor isso aí, por quê? Porque você pode dizer, não, no esquema de RH ou no esquema de funcionários, né, de financeiro, só quem vai ter acesso é o pessoal certo pessoal, né, certos usuários A, B e C. Então eu coloco aquelas tabelas de financeiro ali dentro daquele esquema e outras tabelas de RH em outro, né, e as tabelas de vendas em outro, né, eu posso fazer isso também. Mas você veja, a princípio a gente vai trabalhar com um esquema só, né? Então você pega um código desse aqui, como eu já fiz na aula passada, e manda executar. Ele executou, criou com sucesso, né, uma tabela clientes com um cliente ID do tipo inteiro, sendo a chave primária dessa tabela, um nome do tipo varchar. A gente vai discutir isso no decorrer do curso, tá, gente? Estamos concluindo a aula de hoje só com cenas dos próximos capítulos. De até tamanho 100 caracteres, né? Vários caracteres, né? Eu poderia botar aqui o nome do cara só pode ter 50, enfim. Not null, eu estou dizendo que esse cara não pode ser nulo. Um campo endereço, com vários caracteres até 150, um campo telefone até 20, um campo e-mail até 100. E aí quando eu olho aqui, ó, cadê? Eu olho aqui, se eu der um F5, vou atualizar, tem uma tabela criada, chamada clientes, com 5 colunas aqui. E o códigozinho dela aqui, ó. O códigozinho que ele foi utilizado aqui no Postgres também, que ele gera, mostra pra gente nesse painel. Se eu abrir essa tabela, não tem informação nenhuma. Né? Não tem informação nenhuma. Mas eu posso até botar diretamente aqui uma informação. Tiago, endereço Cabo Branco, só isso, tá? Telefone assim, e-mail tiago@tiago.com. Pronto. Coloquei esses dados, ó. Vou dar aqui uma atualizada. Pronto, ele gerou. Então se eu chegar aqui e botar um de novo, e botar aqui Maria, ele vai dar um erro. Duplicar valor da chave primária viola a restrição de unicidade chamada clientes PQ, né? A chave já existe. Cliente D igual a 1 já existe. Então não funciona, Maria. Agora ele salvou. Porque existe aqui uma constraint, clientes PK, que é exatamente essa chave primária que foi criada quando eu disse isso aqui, né? Que tinha uma chave primária aqui. Então, isso aqui é a implementação dessa entidade. E aí a gente continua. Opa. Sai daí, danado. Rapaz, eu acho que caiu. Ah, não. Caiu não. Por exemplo, eu posso criar aqui a tabela tipo de produto também. Vou selecionar ela para rodar só ela. Criou o tipo de produto. Ó. Se eu rodar aqui, refresh, tá aqui. Né? Preste atenção nisso porque vocês vão criar esse banco de dados.
Vocês vão tentar criar esse banco de dados e essas tabelas, aí o código já está aí, né, gente? No The Beaver ou aqui mesmo no PGAdmin, tá? Vocês vão criar e depois vão me enviar. Eu vou ensinar, tá? Vou fazer um vídeo explicando isso aí depois. Eu vou aqui no SQL. Eu não vou fazer todos não, tá? Mas, ó, rodei. Tá aqui. Criada a tabela produtos também. Né? E observa que agora eu tenho duas constraints. Eu tenho uma chave primária e tenho aqui uma chave estrangeira. Ele criou aqui uma chave estrangeira, ó, em tipo produto ID, aqui, referenciando na tabela tipo produto o campo tipo produto ID. Não se preocupe com isso aqui por enquanto. Por enquanto você pode até deixar assim, depois eu explico. Beleza? E fazer isso com os demais. Posso fazer isso com os demais. Vou criar meu banco de dados. Aqui explico o que é cada um. A tabela clientes, é o que eu já expliquei, a tabela de tipo dos produtos, produtos e pedidos, e os relacionamentos entre elas. Beleza? Depois eu vou inserir produtos nessas tabelas. Está aqui o código. Então, isso aqui parte de um exercício para vocês. Quem já quiser ir fazendo, pode ir fazendo, mas que eu vou solicitar aí durante a semana. Né? Criar essa tabela de banco de dados, criar um banco de dados no The Beaver ou no PGAdmin, beleza? Executar esses códigos. Se tiver dúvidas, me pergunta o que significa. Inserir dados lá, como a gente vai inserir aqui, e deixar esse banco de dados já populado. Aí vocês podem inserir até mais dados aí para ir praticando. Deixar o banco de dados de vocês populados, porque é com ele populado que a gente vai poder fazer as consultas e fazer as práticas, tá bom? Então na atividade eu vou explicar como eu quero e vocês vão usar esse finalzinho aqui, ó. Esse item 2.4 e 2.5. Beleza? Como a próxima atividade. Deixa eu voltar para cá. E perguntar aí, pessoal, dúvidas? Eu vou ligar o áudio aqui. E vou desligar a gravação para não ficar muito grande, beleza? Parar a gravação.